Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão, meus amores? Espero que estejam todos bem. Bom, o assunto de hoje é período composto. Na verdade, a gente vai falar sobre período composto por coordenação. São as famosas orações coordenadas. Lembrando que nós já vimos o período simples, já analisamos, vimos os termos da oração. Agora nós partimos para o período composto, ou seja, na verdade eu tenho mais de duas orações ali. E aí esse período pode ser composto por coordenação e subordinação. Hoje é dia da coordenação, as famosas orações coordenadas. Vamos? Bom, gente, vamos lá então. O assunto de hoje é período composto. Nós já vimos o período simples, que na verdade ele é formado por uma única oração. Falamos sobre os termos essenciais da oração, analisamos cada um deles. Falamos sobre os termos integrantes da oração e falamos sobre os termos acessórios. Tudo isso no período simples, ou seja, formado por uma única oração. Agora a gente vai para o período composto. Se o período é composto, é óbvio, é evidente que ele vai ter duas ou mais orações. E aí vem o grande detalhe, um período composto ele pode ser formado por coordenação ou por subordinação. E aí a gente vai entender como isso funciona, tá? Eu começo então a falar do período composto formado por coordenação, são as famosas orações coordenadas. Eu coloquei para vocês aqui uma breve definição do que seria isso. E aí eu vou explicar como funciona. Bom, orações coordenadas são aquelas que, no período, não exercem função sintática umas em relação às outras. Vamos entender como isso funciona. Na verdade, o período ele vai ser chamado de composto por coordenação quando nele houver orações que, na verdade, não mantêm uma ligação de dependência. Na verdade, as orações consideradas coordenadas, elas estão ligadas apenas por um nexo semântico em relação ao seu significado. Então, uma completa o sentido da outra, mas na verdade elas são independentes. Não há entre elas um sentido de dependência. Então, sintaticamente falando, elas são independentes. Elas mantêm apenas uma lógica, uma ligação chamada de semântica, no que diz respeito a significado. Diferentemente das orações subordinadas, as coordenadas são independentes, as subordinadas já vão ser dependentes. Como o nome já diz, o que é uma coisa subordinada? Quando você é subordinado, quando alguém é subordinado a outra pessoa ou a alguma coisa, esse alguém é dependente, Então, na verdade, o período composto por subordinação vai apresentar orações que são dependentes umas das outras. Na coordenação não há essa dependência. Há sim uma ligação, um nexo chamado de nexo semântico. Uma completa o sentido da outra, amplia o sentido da outra, mas na verdade elas são independentes sintaticamente. Beleza? Continuando aqui. Cadê? Na oração coordenada, anexo semântico, acabei de falar, elas estão ligadas por uma questão de significado, mas não nexo sintático, então elas não são dependentes entre as orações, porque no plano sintático não há dependência entre uma e outra, acabei de falar, então elas são, na verdade, consideradas independentes, mas se completam ali entre si no que diz respeito a significado. Bom, as orações coordenadas podem ser divididas em, prestem atenção aqui agora, assindéticas, cujo conectivo não vem expresso e em seu lugar aparece vírgula, ponto e vírgula ou dois pontos, ou sindéticas, quando elas vêm introduzidas por uma conjunção. Vamos entender isso aqui, tá? Eu botei até os exemplos. A palavra assindética significa sem conectivo. Esse A que aparece aqui significa ausência, negação, é um prefixo de ausência ou negação. Nesse caso aqui, ausência. Quando eu digo que uma oração, na verdade, ela é assindética, significa que ela não tem síndeto. Síndeto em grego significa conectivo, conjunção. Então, as orações chamadas de assindéticas, elas vão ser separadas por vírgula, dois pontos, ponto e vírgula, mas não por conectivos. Agora, diferentemente das sindéticas, que apresentam aí um conectivo, as assindéticas mostram a ausência desse elemento. Então, nas sindéticas, eu tenho ali um conectivo que vai servir para fazer a união dessas orações. E aí é que entra a nossa classificação. Cada um desses conectivos que aparecer para fazer a união das orações, ele pode receber uma classificação dependendo do seu valor dentro do contexto. Então o legal é nunca decorar, é nunca pegar ali e fazer o decoreba das classificações, e sim entender e analisar, já que cada conjunção pode estabelecer valores diferentes dependendo do contexto. E aí eu coloquei para vocês dois exemplos aqui, um exemplo de oração assindética e o outro de oração sindética. Então vamos lá.
Foi ao supermercado, voltou, nada trouxe. Repare que as 3 orações aqui, na verdade, não tem uma conjunção. Só um detalhe, como é que eu sei que eu tenho 3 orações aqui, professora? Só relembrando isso. Ó, o primeiro verbo, foi, é o verbo ir. Segundo, voltou, é o verbo voltar. Trouxe, é o verbo trazer. Então eu tenho 3 verbos dentro desse período, consequentemente eu tenho 3 orações, esse período é chamado de composto. E aí vem a análise aqui para saber se ele, na verdade, se essas orações que estão nesse período são assindéticas ou sindéticas. Como no caso, eu não tenho um conectivo aqui na frente. Ué, professora, pode aparecer um conectivo na frente da oração? Pode, não é o caso aqui. Isso é mais comum, a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a oração ela é alternativa. Mas vamos lá. Foi ao supermercado, nada de conectivo, olha a vírgula separando a segunda oração. Voltou, olha a vírgula separando ali a terceira oração, nada trouxe. São 3 orações independentes. Professora, por que elas são independentes? Eu posso chegar aqui e falar, foi ao supermercado, voltou. Posso tirar a última. Ou então eu posso chegar e falar, foi ao supermercado, nada trouxe. Reparem que ali, se eu tirar uma ou outra, as orações, na verdade, o período não oferece ali nenhum tipo de prejuízo, não tem nenhum tipo de prejuízo em relação à sua sintaxe. O que pode acontecer é o significado ficar um pouquinho diferenciado, mas elas são independentes, tanto que eu posso tirar uma ou outra dali sem prejudicar o período. Então, por isso que a gente fala que elas são coordenadas. Por que elas são assindéticas? Porque eu usei as vírgulas e não usei nenhuma conjunção para fazer a separação de cada uma. Então, todas as 3 orações que estão aqui, por isso eu usei o plural, são coordenadas, porque são independentes, assindéticas, porque não tem conjunção. Tranquilo? Segundo exemplo, até separei por colchete ali. Eles estudaram, é a minha primeira oração, olha o meu primeiro verbo, estudar. Tem uma vírgula ali, professora, tudo bem, mas também tem um conectivo. O fato de ter um conectivo não impede a vírgula de aparecer. Em alguns casos, ela até se faz necessária, mas há casos em que o conectivo não necessita do auxílio das vírgulas, tá? Mas o que importa aqui é que eu tenho um conectivo depois dessa vírgula, é uma conjunção. Então, essa segunda oração, que tem o verbo passar aqui, ó, são 2 orações. Cuidado só com um detalhe, que às vezes eu tenho uma locução verbal, nós já vimos isso, que é a formação aí de uma expressão com o verbo auxiliar e verbo principal. Se eu tenho uma locução verbal, eu conto como uma coisa só, tá? Então, a quantidade de orações dentro de um período eu meço a partir da quantidade de verbos ou locuções verbais, então se atentem para isso. Aqui no caso, eu tenho 2 verbos, 2 orações. Primeira oração não tem conectivo, ela seria uma oração coordenada assindética. Como a segunda oração já começa com conectivo, ela vai ser chamada de coordenada sindética. E aí isso já interessa pra gente. Toda vez que a oração for coordenada sindética, ela pode receber 5 possíveis classificações. E é isso que a gente vai ver agora. O importante é nunca decorar e sim verificar, analisar o contexto, porque como eu falei logo no início, um conectivo ele pode oferecer pra gente várias classificações, valores, dependendo do contexto. Então não se prendam a decorar as conjunções em relação às suas classificações. Deem uma lidinha, relembrem lá quais são as conjunções, o que são conjunções, né? Que às vezes dá aquele branco na gente, mas não decorem valores. Os valores, eles só aparecem mediante a um contexto. Então vamos lá, classificação das orações coordenadas. Então o que interessa pra gente aqui agora são aquelas que têm conectivos, aquelas que são chamadas de sindéticas. Primeira delas, são 5. Aditivas. O mais importante é você verificar qual a função que ela exerce ali dentro. Então, quando eu digo que uma oração é coordenada aditiva, é porque ela traz para mim a ideia da soma, do acréscimo de informação. Ela traz o a mais, né? Então, aqui, na verdade, toda oração que vai ser considerada aditiva, ela tem que trazer para mim algo a mais, uma informação a mais. Ela traz para mim a ideia da soma e do acréscimo. Quais são os principais conectivos? E, nem, mas também, mais ainda, como ainda, tá? Existem outros, por isso que eu coloquei o etc. Então, por isso que eu falei que não vale a pena decorar. De repente, no concurso, o cara coloca um que não está aqui. Então, o mais importante é você analisar a oração e ver se ela realmente ela oferece para você o valor da adição, da soma. Olha o exemplo que eu dei. Pedro estuda. Essa é a minha primeira oração. Se eu tivesse que classificá-la, ela seria assindética, porque não tem conectivo ali. Olha a segunda oração. E trabalha. No caso aqui, o conectivo é o E, que faz parte desse grupinho aqui das orações das conjunções chamadas de aditivas.
Mas antes de chegar aí, fazer lá a minha análise rapidamente, eu verifico se aqui dentro eu tenho realmente essa ideia da soma e do acréscimo. Então, é lógico, quando eu digo que Pedro estuda e trabalha, a ideia que eu tenho é que, além de estudar, Pedro também trabalha. Então, eu tenho um acréscimo ali, uma soma de informações, uma soma de ações. Então, esse E aqui, em relação à primeira oração, ele traz para mim a ideia da adição, do acréscimo. Então, essa segunda oração seria chamada de coordenada sindética, porque ela tem um conectivo, aditiva, porque ela traz uma ideia de soma em relação à primeira, que é assindética, porque não tem conectivo. Tranquilo até aí? Beleza. Segundo exemplo, adversativas. Eu costumo falar para os meus alunos, para eles lembrarem de uma palavra, para não esquecer mais qual é o sentido que a adversativa traz. Lembra da palavra adversário? O adversário ele está em oposição a você, não é isso? As orações chamadas de adversativas, na verdade, elas trazem justamente essa ideia da oposição, do contraste, do contrário daquilo que se esperava. Então, na verdade, os conectivos mais famosos são mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Né? As pessoas costumam até fazer um decoreba disso aí, mas cuidado, podem aparecer outros conectivos, então você vai ter que ficar realmente preso à análise dentro de um contexto. Mas vamos lá. Por que que aqui eu sei que essa oração é adversativa? Ó, ela estuda, essa é a minha primeira oração. Não tem conectivo, seria aqui uma oração coordenada assindética. Mas não aprende. Reparem aqui que o mais está aqui, né? Como um possível, como um conectivo que me traz a ideia da adversidade, é um adversativo. Mas aí eu tenho a certeza quando eu verifico a primeira oração e entendo o seguinte: ela estuda. O que você espera da pessoa que estuda? Que ela passe, que ela consiga sucesso, que ela obtenha êxito, né? E aí quando eu digo mas não aprende, reparem que esse mais traz para mim o início de uma oração ali que contradiz o que foi apresentado na primeira oração. Então ele trabalha ali com a ideia da oposição, ou seja, aconteceu o que eu não esperava, o que eu não queria. Então, na verdade, a segunda oração, ela trabalha em oposição em relação à primeira, porque aconteceu aquilo que não se esperava. Então, eu digo que esse mais aqui, que introduz a segunda oração, ele vai ser classificado como adversativo. E aí, toda essa oração recebe a classificação de coordenada sindética adversativa. Lembra de adversário? Sempre. Então, a adversativa ela vai indicar oposição, contraste, contrariedade, tá? Lembrando sempre dessa palavra adversário, que aí não tem como esquecer, tá bom? Vamos lá, seguindo aí. Beleza, alternativas. As alternativas às vezes são consideradas as mais tranquilas para se identificar. Como o nome já diz, geralmente elas trazem a ideia da alternância e da escolha, mas elas também podem trazer a ideia da exclusão. Os conectivos mais usados são ou, ora. Por que ele foi repetido aqui, né? Quer, tem essas reticências ali. Porque quando eu uso ora ou quer, ele pode aparecer nas duas orações, tanto na primeira quanto na segunda. Então, às vezes, você tem que classificar as duas como alternativas sindéticas, coordenadas sindéticas alternativas, porque geralmente quando se usa o conectivo ora, cuidado com esse ora aqui, é sem o H, pelo amor de Deus, quer, que me dá uma ideia da alternância, da escolha, enfim. Geralmente eles aparecem na primeira oração e na segunda. E aí as duas que têm conectivos têm que ser classificadas da mesma forma. O ou é o mais utilizado, é aquele mais frequente, né? E aí eu coloquei o exemplo. Vem agora ou perderá a vez. Reparem que a primeira oração não tem conectivo, ela é coordenada assindética. Na segunda o conectivo já aparece. Por que eu sei que esse conectivo traz a ideia para mim da alternativa? Porque eu tenho a opção de escolher ou de vir ou então de perder a vez, né? Então, na verdade, mesmo que a ideia aqui seja de consequência, né, possa parecer de consequência em relação à primeira, entende-se aqui que houve a opção, houve a escolha, tá? Então, de qualquer jeito, esse ou aqui, ele traz para mim a ideia da alternativa. Só cuidado, que eu falei aqui que o ou ele também pode indicar exclusão, sim. Há casos em que o ou é colocado ali com a ideia da exclusão, mas aí não é a classificação dele, tá? É o valor que ele oferece dentro do contexto. Quando eu digo assim, ó, ou Carlos ou João, né, casará com Ana. O verbo ficou até no singular aí, por quê? Porque na verdade eu tenho ou o Carlos ou o João para casar com a Ana, os dois não podem casar. Então o ou aí ele oferece para mim a ideia da exclusão.
Então, só cuidado com isso, porque a maioria dos concursos não trabalha com a classificação, e sim com o valor que a conjunção oferece. Então, requer que você tenha mais atenção na sua análise antes de classificar. O mais importante, às vezes, não é nem a classificação, e sim o valor que a conjunção oferece dentro do contexto, ok? Seguindo, conclusivas. Amores, enquanto a adversativa, ela traz para mim a oposição, ou seja, a segunda oração, ela traz para mim a ideia inesperada daquilo que eu não queria que acontecesse, é o oposto do que eu esperava. A conclusiva, como o nome já diz, ela vai trazer a ideia da conclusão, da lógica, daquilo que é óbvio, daquilo que se espera. Então, os conectivos mais importantes, pois, depois do verbo, que é uma forma até pouco utilizada na nossa linguagem, mas já vou falar disso já já. Logo, portanto, por isso, etc. Tem outros, esses são os mais comuns. O mais comum é o portanto, tá? Isso não impede aí que você verifique outros possíveis conectivos aí dentro do contexto, então sem decoreba. Exemplo, esforçou-se. Minha primeira oração ali não tem conectivo, coordenada assindética. Olha a segunda, portanto vencerá na vida. A segunda já tem um conectivo. E aí, esse conectivo aqui, ele introduz uma oração que traz a lógica em relação à primeira, o que se espera. Então, olha aqui, ó, se eu me esforço, se alguém se esforça, pela lógica ali é óbvio, é evidente que essa pessoa vai obter sucesso, vai vencer, vai conseguir. Professora, mas e se não conseguir? Pelo amor de Deus, gente, aqui a gente está falando daquilo que se espera, do que é lógico. Se não conseguir, a gente vai ter uma adversativa. Eu vou entrar com uma conjunção trabalhando ali com o valor oposto, de oposição. Não é o caso aqui. Então, aqui aconteceu o que se esperava, ó, vencerá na vida. Então, queridos, esse portanto traz para mim a ideia da lógica, do óbvio, ele é conclusivo. Só um detalhe, por que se falou aqui o pois? Porque o pois ele aparece aqui na ideia da conclusão, mas ele também pode aparecer como explicativo. E aí como é que você vai saber? Quando ele traz a ideia da conclusão, ele vem depois do verbo. Me dá uma frase, professora. Estudou, passará, pois, no concurso. Tá? E aí ele vai vir depois do segundo verbo aí, né? Na oração seguinte. Nesse caso, é uma forma pouco usada, estudou, passará, pois, no concurso, né? Na prova. No caso aí, para você, se não tiver a dúvida, se não tiver entendido muito bem, que a gente vai exercitar isso aí, mas se não tiver entendido muito bem, quando ele é conclusivo, vem depois do verbo, é só você substituir, tá? Como assim? Se você estiver na dúvida se ele é conclusivo ou explicativo, tenta substituí-lo por uma conjunção conclusiva. Bota o portanto ali no lugar dele. Se você conseguir, você vai verificar que ele é conclusivo. Então, estudou, passará, portanto, na prova. Então, aí ele é conclusivo. Então, não se prenda totalmente a essa questão de vir depois do verbo. Entenda o valor que ele oferece ali dentro. E aí, na dúvida, você substitui por outra conjunção em relação àquele valor que você julga ser o valor correto. Tá? Então aqui acontece a lógica, é o óbvio. Beleza, explicativas é a nossa última aí. Indicam explicação. Elas trazem pra gente, na verdade, a ideia do motivo, né? É uma explicação com o motivo pelo qual a ação da primeira oração, né, não pôde ser realizada, enfim. Então, olhem para cá, geralmente os conectivos mais comuns são porque, pois, aí nesse caso o pois vem antes do verbo. De qualquer jeito, não decorem isso, aí prestem atenção. Na dúvida, é só fazer a troca. Você está na dúvida se ele é conclusivo, troca por um conectivo conclusivo. Portanto, está na dúvida se ele é explicativo, troca por um conectivo explicativo. Por quê? Se encaixar, você já sabe, tá? Quem é quem ali. Então, se ele puder ser substituído por porquê, ele é explicativo. Se ele puder ser substituído por portanto, logo, ele vai ser conclusivo. E aí olha para cá, mas a ideia é você verificar se há ali uma explicação trazendo um motivo, né? Se você verificar isso aí, já sabe que ele é explicativo. Vamos ver aqui o exemplo. Não comparecemos à festa. Isso aqui, na verdade, é o que aconteceu, é uma ação, né? E aí eu trago aqui o motivo pelo qual nós não comparecemos à festa, pois não recebemos o convite. Então, na verdade, esse é o motivo, essa é a minha explicação. E aí tá na dúvida, ó, o pois aqui, professor, ele é explicativo, troca por porquê. Ó, não comparecemos à festa porque não recebemos o convite. Então, na verdade, é só fazer essa troca. O que eu não quero de vocês, meus alunos, é que vocês decorem as conjunções em relação às suas classificações. Foi o que eu falei, essa classificação ela pode mudar dependendo do contexto. Só para fechar aí, reforçando isso que eu acabei de falar, e a gente vai exercitar isso aí,
O E, ele é um conectivo perigoso. Vou dar só um exemplo para vocês. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, ele estuda e trabalha, né? Ele estuda e se diverte, enfim, né? O E ali está trazendo para mim um somatório, ele é aditivo. Agora, se eu falo assim, ó, ele estuda e não consegue boas notas, o E aí ele não é aditivo. Ele está trazendo para mim a ideia da oposição. Então, muitas vezes, um conectivo ele pode ser classificado de outra maneira em relação ao contexto. Então, quando eu digo ele estuda e não tem boas notas, não obtém boas notas, e não passa no concurso, e não consegue ser aprovado, esse ele traz para mim a oposição, essa oração seria adversativa. Então, esses macetes a gente vai treinar em exercício. Lembrando que eu vou deixar para vocês lá na plataforma um material complementar, a apostila já está disponibilizada para vocês, tanto a do primeiro bimestre quanto a do segundo, né? A gente chama isso aí agora de módulo, enfim. Tem uma bateria de exercícios, eu vou sinalizar para vocês lá depois o que é pra gente fazer, mas esse materialzinho aqui de resumo já vai aparecer lá pra vocês. Tá bom, amores? Acabamos por aqui. Então essas foram as orações coordenadas, o período composto por coordenação. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus. Um beijo pra vocês.